Só que existe uma promessa que Deus disse que assim como ele espalhou, ele também ia fazer o quê? Ele ia juntar. Então, nesse ajuntamento, os descendentes, mas também vem pessoas que não têm nenhuma descendência judaica. Mas isso aconteceu, Deus endurece, Deus cega os olhos dele e o ouvido, para que a salvação, o direito à vida eterna chegasse a nós. Em Efésios capítulo 2. Pronto, deixa eu só fazer um comentário. Sim. Efésios capítulo 2, né? Ok. Foi muito bom a sua fala, Moral, em dizer que a maior parte dos judeus, quando fugiam da Inquisição, se concentraram aqui no Nordeste do Brasil, né? Foi muito bom. E existem lares até hoje que têm costumes que é costume de judeus, como, por exemplo, não varrer o lixo da casa para a porta da frente. Isso é costume de judeu. Primeiro, se perdeu de lá para cá, eles não têm costume de passar o lixo pela porta por causa da mezuzá. Eles pegam o lixo dentro de casa mesmo, com a pazinha, para não passar o lixo pela porta da frente por causa da mezuzá. Então, nós percebemos hoje que tem lares que não varrem a sua casa para frente. Eles não entendem. Eles não entendem que isso é costume dos judeus, dos antepassados, que nós adquirimos. Então, isso nos dá a entender que lá atrás, alguém da nossa descendência, né, fez parte dessa história, entendeu? E está hoje aqui, e nós hoje estamos pegando de uma forma distorcida, mas ainda temos esse costume. O costume de não deixar virada a sandália de cabeça para baixo, é costume de judeu. Então, isso tudo nós vemos dentro dos nossos lares. De não apontar para a estrela. De não apontar para a estrela, entendeu? Então, tudo isso são costumes dos judeus, né? Que eu creio, como a Moral falou, e os estudos também dizem muito, que estão concentrados, uma grande maioria até hoje aqui no Nordeste, tá? Quem sabe nós que moramos no Nordeste, né? Não fazemos parte de alguma tribo, a gente não sabe disso. Para algumas pessoas pode ser loucura, Moré Fabrício, mas para nós que estamos estudando, isso pode ser uma certeza. Tá? E isso nos conforta, porque esse amor que nós temos pela Torá, pela Escritura, essa alma que almeja muito mais o conhecimento, isso não é normal, isso não é do dia para a noite. Quando nós fomos acesos por essa palavra, né, Morá? Quando a gente, quase 9 anos atrás, a gente ficou regozijado, a gente ficou numa alegria imensa, como se isso já fez parte das nossas vidas em algum momento. Tá? E até hoje, quando eu abro a Escritura para ler, algo arde dentro de mim, eu me alegro muito, às vezes eu choro, como ela também me fala direto que está lendo em casa, às vezes o Eterno dá uma revelação e a gente chora. Então isso é muito bom, né? Ter uma alma voltada para o nosso Criador, isso é muito bom, tá? Vamos abrir lá, vamos dar continuação. Efésios capítulo 2. E eu acho interessante, meu avô dizia assim, não joga o lixo para frente da porta, que isso traz maldição. Ele não entendia, porque foi passado para eles isso aí. A gente ia matar a galinha, tem que jogar o sangue na terra e cobrir. Tudo isso aí são costumes judaicos que vieram dos nossos antepassados, que foram passados de geração em geração, mas eles não explicavam por quê. Desde pequena que eu ouvia dizer, não aponte para a estrela para não pegar verruga no dedo. Mas não explicava por quê. Porque quando eles vieram aqui para o Brasil, eles continuaram a guardar Shabat. E você sabe que o Shabat começa quando aponta 3 primeiras estrelas no céu. Então, para que as crianças não saíssem fora e ficassem apontando, dizendo, mãe, pai, já começou o Shabat? Então, eles começaram a botar medo nos filhos. Não aponte o dedo para a estrela, porque nasce verruga. Com medo de uma nova perseguição. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá, Efésios capítulo 2, Moral. Então, Efésios 2:11. Efésios 2:11. Né? Tempo estavam sem Yeshua, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Tá bom, então. Vamos lá. Paulo está falando para quem aí? Para os Efésios. Para os Efésios. Olha como é que ele fala. Vocês não tinham promessa, vocês não tinham Deus, e vocês não tinham aliança. Por que eu estou falando isso? Porque eu faço questão de voltar a isso. Porque a promessa foi feita para Abraão. Eles não eram descendentes de Abraão. A aliança foi feita para Abraão. Eles não tinham descendência de Abraão. E Yeshua foi prometido para os descendentes de Abraão, o Mashiach. Todos os judeus esperam o Mashiach. Qual a diferença do judeu que crê em Yeshua e o judeu que não crê? O judeu que não crê em Yeshua acha que Mashiach ainda vem.
já veio e que vai retornar. A diferença, mas sempre eles acreditam, sempre eles tinham a promessa de vir um Mashiach. Todos acreditam no Mashiach. Mas as nações não tinham ideia. Os Gálatas, eles acreditavam nos deuses dele. Só existia o deuses deles, um panteão de Deus. Era Deus para tudo, Deus para a chuva, Deus para o sol. Mas não tinha promessa de vida eterna. Não tinha promessa de vir um Mashiach, de ter uma terra prometida. Essa promessa é para os descendentes judeus. Só que Paulo vai falar algo interessante. Vocês antes estavam distantes, mas agora vocês estão próximos, estão aproximados. Só que, para as nações se aproximar, teve que ter um evento muito grande. Porque Deus não fez promessa para a Síria, Deus não fez promessa para Egito, Deus não fez promessa para nenhuma nação. Ele fez promessa para os descendentes de Abraão. Você sabe disso. E quando os descendentes de Abraão foram parar no Egito, lembra o que é que ele fala para Moisés? Eu me lembrei da promessa que eu fiz com Isaac, Jacó e Abraão. Vá buscar meu povo. Foi ou não foi? Foi assim. Quando o povo se rebeliou contra Deus e ele jogou para a Babilônia durante 70 anos, ele mandou, mas já deixou já certo. Vocês vão, mas com 70 anos, vocês voltam para a terra que eu prometi a Isaac, Jacó e Abraão. Vamos colocar isso em mente. Nós não tínhamos direito a vida eterna. Só que as nações receberam os descendentes dele. As tribos foram espalhadas. Coloque isso na mente de vocês. Ele falou, eu vou espalhar vocês pelos 4 cantos da terra. A minha pergunta para vocês é, isso já não foi um plano dele para alcançar as nações? Vocês lembram que está escrito, que nós vamos ler agora em Shavuot, nós lemos o livro de Ruth. Vocês lembram que tem lá escrito que o marido, não falou o nome errado, houve uma fome em Israel, e o marido dela foi para onde? Para uma terra estrangeira, para Moabe. E quando chegou lá, ele foi castigado por causa disso. Mas Deus transforma maldição em bênção. Morreu ele, morreu os filhos dele, e só ficou as 2 noras. Ela vem de volta para a sua terra, porque ela não ia ficar na terra estrangeira. Ela volta para a sua terra, volta envergonhada, e faz a proposta às suas noras que fique lá, porque ela tinha direito a outra vida. Mas Ruth disse o quê? Olha o que é que Ruth fala. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Se o marido de Noemi não fosse para lá, tinha sido alcançado Ruth? E quem é descendente de Ruth? Davi. E quem é descendente de Davi? Yeshua! Vocês entendem que tudo isso é um propósito de Deus? De ele espalhar as nações dele para o povo que foi espalhado. Desperta para despertar outro. Eles são despertados para despertar outros. Eles são despertados mesmo que a gente não saiba se tem ascendência judaica ou não, mas dentro do nosso peito arde algo diferente. Quando nós ouvimos aqui a primeira vez o toque do shofar, não teve quem não chorasse. A alma pulava. Nosso primeiro Yom Kippur que nós fizemos aqui, vocês lembram? Mas foi uma alegria que parecia que o teto ia voar, de alegria que nós sentimos. É algo dentro. E agora nós temos o quê? Que está pregando para judeu, eles não precisam, eles sabem. Eles já creem, nós temos que estar aqui para falar para a igreja que você precisa voltar, você precisa entender qual é o propósito, porque é muito diz assim, como o Moré falou ontem, Jesus veio para me resgatar. Resgatar de quê? Resgatar de quê? Olha o plano de Deus. Ele espalha as tribos para os 4 cantos da terra, mas ele diz, mas eu vou trazer você de volta. Eu vou espalhar, mas eu trago você de volta. E quando ele trouxer de volta, não vai ser mais as tribos só não. Vai ser as tribos e pessoas das nações também junto. Que foram despertados. Por que Raabe acreditou no Deus de Israel? Porque foram enviados mensageiros lá.
tem que ter mensageiro. Tem que ter alguém que fale. Então você vai dizer, ver que Paulo vai dizer, vocês foram aproximados, vocês agora não é mais gentil. Então quando alguém disser assim, eu sou gentil, você diz assim, ó, você pode ser, mas eu não. Eu estou nas nações, mas eu não sou gentil. Eu deixei de ser gentil, porque gentil no conceito bíblico é idólatra. Gentil, no conceito bíblico, é idólatra. E vocês sabem que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Nós somos servos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Cremos em Yeshua e adoramos só um Deus. Deixa bem claro que eles não faziam parte da comunidade de Israel. O que é uma comunidade? Um ajuntamento de pessoas chamado Israel, que vai se preparar para ser reunido nos ares para viver em Jerusalém durante 1000 anos com Yeshua. E só então, vai... para fazer parte tem que ser Israel. Certo. Não tem como ser gentil para fazer parte. Por isso que ele entra, entendeu? Paulo entra com enxerto. Isso. Vocês são enxertados. É uma analogia interessante aí. Enxertados. Vocês não são natural, dura. E que no início eu ficava com raiva. Eu digo, eu não entendia direito quando eu comecei logo. Eu tinha um ciúme do judeu. Um ciúme, eu digo, mas depois que a gente vai estudando, a gente vai amadurecendo. E a gente vai entendendo que não há diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma. E Paulo vai ensinar sobre isso. Aí, quem Deus vai levantar? Quem Deus vai... Eu achei essa palavra interessante. Vamos lá para Gênesis capítulo 48. Quem Deus vai despertar, porque ele vai ter que despertar quando as tribos foram divididas. As 10 tribos foram para que região? Samaria, né? Norte. Quem era o líder das 10 tribos? Sim, ele era de que tribo? Da tribo de Efraim. De Efraim, coloque isso na sua cabeça. Era 12, Deus, o próprio Deus vai o quê? Separa. 2 ficam para o sul, que é o descendente de Davi, que foram chamados de judeus, não é isso? E as 10 foram espalhadas, Reino do Sul e Reino do Norte. O líder do Reino do Norte foi chamado, ele era da tribo de Efraim, ou Efraim. Vamos ver agora a bênção que o Senhor lança sobre Efraim, através de Jacó, que é uma profecia. Vamos lá. Gênesis 48, 18 a 20. O 19 de 19, mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, aqui está falando de Manassés, também ele será grande, contudo seu irmão menor, que é Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. A descendência de Efraim será multidão de quê? De nações? Quê? De nações. Os descendentes de Efraim será multidão de nações. Efraim, Manassés, nasce onde? Nasce na Canaã ou nasce no Egito? Nasceu no Egito, os dois. No Egito. Esse Jacó tomou Manassés e Efraim como filho? Jacó tomou. Tomou como filho. Sim. Ele disse, os seus filhos serão como os meus filhos. Os teus filhos eu tomo para mim. Para Ruth ser despertada, precisou de Noemi. Concorda? Sim. Para Raabe ser despertada ao Deus de Israel, precisou de Josué e o outro... Caleb e Josué. E Caleb e Josué, sim. Foi ela foi despertada. Os espias, né? Que foi escondido. Preste bem atenção. Para as nações ser despertada, não precisa que alguém seja despertado primeiro? Sim. Alguns ramos. Outra coisa que eu pergunto para vocês. Foi cortado alguns ramos ou a raiz? Alguns ramos. Alguns ramos. Não foi a raiz. Então, observe que Paulo já começa de Deus. Ele não rejeitou Israel. Alguns ramos, por causa do endurecimento, foram cortados. E vocês foram enxertados no lugar do ramo e não da árvore. Porque se tivesse escrito aqui, ó, ele cortou a árvore e plantou vocês. Não é isso. Deus não muda. Alguns ramos foram cortados. E vocês, contra a natureza, porque Deus pode todas as coisas, enxertou vocês.
Então é para a gente ficar soberbo ou agradecidos? Agradecido que existe uma raiz para nos sustentar com a seiva verdadeira. Como é que você é enxertado? Você acha que você está enxertado na oliveira verdadeira, porque existe a oliveira falsa. Você está enxertado na oliveira verdadeira. Tu acha que tu vai beber da seiva de Roma? Você tem que escolher. Se você quiser ser enxertado, você só pode se alimentar da seiva verdadeira. Você vai ter que dar o mesmo fruto que a oliveira verdadeira dá. Você não pode dar outro fruto, não. E nós não podemos dizer, não, Deus rejeitou Israel, aqueles malditos, mataram Jesus, por isso que veio uma maldição, e que pererê. Acorda. Está na hora da igreja acordar. Paulo vai dizer, você confia tanto em Paulo. Existe evangelho que confia mais nas palavras de Paulo do que do próprio Yeshua. Se eu sou enxertado, eu me alimento da seiva. Eu não sou diferente da árvore, não. Eu posso guardar Shabat. Eu tenho que guardar Shabat. Eu tenho que celebrar essas festas. Eu tenho que comer comida caché. Eu tenho que cumprir as escrituras, porque hoje eu faço parte da oliveira. Porque você que está me ouvindo e é da igreja, você quer receber as bênçãos que é para eles. Mas na hora da obrigação, não, isso aí é para eles, não é para a gente. Na hora da bênção é para você. Irmãos, olha só o que Deus fala aqui. Não temas, Jacó, vermezinho. Não temas, eis que eu sou contigo. Deus usou Isaías para falar isso com quem? Com as nações, foi? Foi para quem que Deus usou? Para o seu povo, para Israel. Judaica, que antes era oculta, mas agora revelada. Para que não se considere mais do que vocês são. Essa insensibilidade, em certo grau, veio a Israel, até que o mundo, essa insensibilidade, essa cegueira, essa surdez, veio para Israel, para que alcançasse a plenitude do gentio. Quando isso completar, todo Israel, fazendo techuvá, enxertado, a oliveira completa com seus 12 ramos. Aí virá a vinda de Yeshua. Por enquanto ainda existem nações, se faz techuvá, é Israel. Só que as pessoas não entendem isso. É isso que a gente está tentando esclarecer aqui. Que não existe 2 ou 3 ou 4 povos. Quando ele fala aqui todo Israel, ele não está falando todo judeu. É isso aí. Ele está falando todo Israel. Não se tornou uma árvore só? E essa árvore não é Israel? Então, todos aqueles que foram enxertados, todos aqueles judeus, todos aqueles nossos irmãos mais velhos que fizeram o techuvá, todos serão salvos, serão restaurados, reinarão no milênio, todos. Por enquanto, ainda há ciúme, porque eu entendo que tem pessoas que falam na igreja, por que tem que ser com o judeu? Eu também fui assim. E existe um ciúme, mas existe uma profecia lá em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Você acorde. E quando você estiver acordado, não se sinta melhor do que os irmãos da igreja, não, porque um dia também você veio de lá. Verdade. E o Eterno sempre fala isso com o povo, né? Lembre, trate bem o estrangeiro, porque um dia você também você foi estrangeiro. Você viveu na terra do Egito. Trate bem os escravos, porque um dia também você foi escravo. Isso. Vamos lá. 37, moral. Ezequiel 37. A partir do 16. Diz o Senhor Deus: eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá. E farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e o levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra dos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reis. Não era um só? Lembra?
Era um só. 12. Não dividiu? Dividiu. Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Norte foi representado como Efraim. Lembra que eu falei com vocês? E olha a bênção que Jacó fala para Efraim. Foram espalhados entre as nações. Existe uma rivalidade entre judeu e gentil. Existe. Representado aqui como Efraim. É por isso que eu digo, Efraim vai despertar para despertar as nações. Efraim desperta para despertar as nações. Mas existe uma profecia. Deus usa o profeta Ezequiel e vai dizer, pegue um pedaço de madeira e coloque o nome por Judá. Pegue outro pedaço de madeira e coloque o nome por Efraim. Junte. Junte. Farei deles uma só nação. Não é mais dois. Vai ser agora um. Não é isso que Paulo está falando? Paulo está falando a mesma coisa. Usando uma alegoria ainda mais fácil. É uma oliveira só. Mas vão ser o quê? Enxertados. Se torna o quê? Uma só. Ele fala, ó, no verso 22, farei delas uma só nação na terra, sobre os montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Quem é o rei? Yeshua. Yeshua. Yeshua vai reinar durante 1000 anos, mas vai devolver o reinado para o Pai. Eles nunca mais serão duas. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais serão divididos. Nunca mais serão dois reinos. Nunca mais. É um só. Por Efraim tem que despertar para despertar os outros. Você que está despertado aí, você é um Efraim. Você está nas nações. Lembre, Efraim nasceu no Egito. Efraim não tinha a bênção de Jacó. Não tinha a bênção de Jacó. Jacó foi e deu a bênção a ele. E disse, Efraim, Manassés, não é diferente de meus filhos. É a mesma coisa. Você, Efraim, que está nas nações. Você, quando for despertado, não pense como eu pensei no início. Eu não penso como eu pensei no início. É orgulho. Soberba, né? É soberba. Baruch Hashem, que ele me despertou. E eu estou aqui junto com vocês. Se alguém quiser falar, fale. Se as igrejas quiserem falar, fale. Se os judeus quiserem falar, fale. Mas eu sou apenas um que foi despertado para despertar muitos. Os morins que estão aqui, eles também têm essa mesma ideia. Deus nos deu uma estratégia. Gravar. O compartilhamento é maior do que os likes. Do que os likes. Né? As pessoas não dão, como a senhora falou, as pessoas não dão like para não se identificar. Mas estão compartilhando. E nós temos certeza que muita gente está sendo acordada, muita gente está sendo despertada. A gente não quer saber quem é que está compartilhando, não. O importante é que essa palavra chegue à maior quantidade de pessoas. Pela misericórdia divina, vocês não têm noção de onde Hashem tirou a gente, não. Vocês não têm noção de onde Hashem tirou a gente, não. Das nações. Vocês serão despertados para despertar outro. E um dia será um só. Será um só. As pessoas que estão me assistindo aqui sabem de onde nós viemos. Sabe de onde nós viemos. E nós não temos vergonha nenhuma. Vergonhoso, Efraim. Não é vergonhoso você que está dentro das igrejas e você ainda tem esse costume que a gente tinha antes. Não é vergonhoso. A Hashem está nos dando a oportunidade de fazer techuvá. E quando ele vier, quando Yeshua vier, ele vai buscar um povo só. Ah, certo, então vai buscar a igreja idólatra? Você acha que ele vem pegar uma igreja idólatra? De jeito nenhum. Ele vai pegar aqueles que estão enxertados na oliveira verdadeira. Então isso, ele vem para nos resgatar. Ele vem para nos resgatar. Ele é o nosso
É o quê? Resgatador. Resgatador. Nosso over, jubileu, né? Ele veio primeiro nos resgatar a nossa natureza divina, porque ele, através dele, veio a Arua, o Espírito, está escrito lá em João capítulo 16, se eu não vier, se eu não for, ele não vem. O Espírito Santo escreve essa lei agora dentro dos nossos corações. A nossa natureza agora muda, porque a lei que estava na pedra não foi suficiente para transformar a natureza, mas agora essa lei foi colocada, escrita no nosso coração através da Arua. Nós somos resgatados da nossa natureza, da nossa terra. A nossa terra foi resgatada, a nossa terra, porque o homem é pó, está dentro da paraxá da semana. E agora, quando completar o jubileu, essa terra agora, a terra como planeta, vai ser restaurada em nós. Vamos morar nela, restaurada em nome de Yeshua HaMashiach. Creia dessa maneira, porque essa é a verdade. Amém? Verdade.